Fala, Gustavo, boa noite, meu camarada, seja muito bem-vindo, beleza? Carla, boa noite, seja muito bem-vindo. Deixa eu botar aqui o tema da live. Beleza, esse vai ser o nosso tema da live de hoje. Deixa eu fixar aqui, ó. Deixa eu mandar pro pessoal aqui, compartilhando. Se puder, já vai me dando um like aí para ajudar, né? O conteúdo ser espalhado. Isso faz toda a diferença pra gente aqui que é empreendedor. Bom demais ter você com a gente aqui, meu camarada. Marcando aqui o pessoal, mandando o pessoal. Ah, beleza, beleza, beleza. Vivi, boa noite. Boa noite, Renan. Bora, galera. Hoje vai ser top demais. Tô empolgado, hein? Hoje o conteúdo vai ser aquele tipo de conteúdo um pouquinho mais denso, hein? Só vamos. Galerinha, papel e caneta já, naquele ritmo. Deixa eu ver aqui, ó, a hora. Eu sempre começo pontualmente, galera, às 8 horas. Quem já tá acostumado comigo, sabe como é que funciona. Mandei pra galera aqui já. Fiz aquele papel chato de mandar pro pessoal, mas já vai dando like aí, ó. Taca o dedo aqui no like, poder me ajudar. É de graça, tá? Me dá um feedback do som para saber se o som tá legal, como é que tá a imagem, tá nítida, tá boa, como é que tá o som e a imagem. Diz aí pra mim. Eita, hoje eu tô cansado, hein? Vambora, tudo pelo compromisso. É fazer o que tem que ser feito. Vamos que vamos. Dá aquele feedback maneirinho. Tá ótimo, obrigado, Vivi. Um minutinho aí. Pra gente já entrar já. Tudo top, obrigado, Gustavo. Cara, que satisfação enorme ter você com a gente. Beleza, beleza, obrigado, Renan. Obrigado. Pô, muita correria, Vivi, muita correria. Eu entrei na empresa onde eu estou atualmente para fazer um estágio de marketing por causa da faculdade, propriamente dito. E os caras quiseram me botar como analista. Tipo, hoje a gente estava conversando até no almoço, fala assim, cara, tu foi meio que um achado aqui da empresa e tal, cara, de analista não, de estagiário, para analista foi um pulo muito alto. E assim, nunca ninguém fez isso aqui dentro e tal. Os parabéns, não sei o que. Eu falei, cara, isso pra mim não é glória nenhuma, não. Isso pra mim é só mais trabalho, coisa que eu não queria. Tá? Aí, não, mas tem que ser, não sei o que. Enfim, tá caro pra analista de brand agora. Ou seja, ganhei uma promoção sem querer uma promoção, né? Vamos embora. Fabi, boa noite. Boa noite, já chegando, já dando like. Galerinha, 8 horas pontualmente, tô aqui como de costume, né? Com os meus rascunhos pra gente não se perder. A gente vai falar um pouquinho aí sobre o tipo de conteúdo que vende, né? E, galera, vocês já estão acostumados com o formato de tipo de conteúdo que vende. Por quê? Porque o tipo de conteúdo que vende, né? Na verdade, nada mais é do que aquele conteúdo, né? Onde ele vai fazer a atração do cliente, vai trabalhar com a parte do engajamento e conscientização do teu cliente, e na sequência vendas com o seu cliente. Esse é o formato, normalmente, de um funil de conteúdo simples que a gente fala, né? E eu gosto de tratar ele dessa maneira mesmo. Fala, Val, boa noite, seja bem-vinda. Então, a gente vai seguindo por essa linha, só que acontece. A maioria das pessoas, elas fazem o seguinte, elas chegam num determinado ponto que elas vão começar a querer criar conteúdo de maneira desenfreada. E sabe qual o problema que acontece? Vou te falar. O maior problema que acontece, e volta aí porque não me deixa mentir, é o famoso bloqueio de conteúdo. É o famoso bloqueio criativo. Você simplesmente para de conseguir criar conteúdo com muita facilidade. Isso tudo atrapalha na hora da criação do conteúdo. E a gente sabe que dentro do Instagram você precisa ter uma frequência, você precisa ter constância. Você precisa, no mínimo, ali, né, postar uma vez por dia no feed, pelo menos aparecer 10 vezes nos stories por dia. Isso é no mínimo, tá? Para quê? Para que a máquina comece a girar, você aparecer pelo menos uma vez a cada hora.
Ciro, mas é uma carga muito pesada. Eu nunca disse para você que trabalhar com Instagram ou com a internet era fácil. Você nunca vai me ver pegando isso. A facilidade de trabalhar com a internet. Isso não acontece, beleza? Então, galerinha, puxando para esse lado, né? A gente vai seguir um passo antes. O que é esse passo antes? Antes de você criar o conteúdo, antes de você vender na internet, antes de você fazer qualquer coisa dentro do Instagram, você precisa ter alguns passos que são fundamentais, beleza? E um dos passos fundamentais que normalmente eu sempre digo, bato nessa tecla com o pessoal que faz consultoria comigo, que faz mentoria comigo, o que normalmente eu falo com eles? Galera, existem 2 pontos que são cruciais. O primeiro é uma definição de nicho, tá? E o segundo ponto é você definir o seu público-alvo. O público-alvo ele é extremamente importante na criação do seu conteúdo e na maioria das vezes, se não em todas as vezes, quem vai definir o seu conteúdo é o seu público-alvo. Beleza? Isso vai facilitar de maneira absurda a criação do seu conteúdo. Para mim, facilitou bastante. Né? Quem viu hoje o post, né? Até usei a hype aí do momento, né? Que é esses avatares aí da inteligência artificial e tal. Eu fiz um pequeno investimento ali, né, para conseguir trazer isso para vocês. E assim, galera, de verdade, real mesmo, o que faz todo o sentido é o impacto que você causa na vida das pessoas, é o que você de fato transforma na vida das pessoas. Paulinha Mozão, boa noite. Então, para a gente dar um passo atrás, entendendo o público-alvo, foi exatamente o que a galera fez, essa galera do aplicativo fez. Eles pegaram, entenderam o público deles e foi tão hypado, para vocês terem noção, quando eu fiz esse pequeno investimento, ele conseguia R$5 50 avatares, né? Isso é bem barato, tá bem barato mesmo. Mas, hoje um amigo meu foi fazer, na hora que ele abriu o aplicativo, se não me engano, tava R$42. E detalhe, eu fiz ontem, tá? Então, oferta e demanda, né? Aumenta o valor e tal. Enfim, eles sabiam exatamente o público que foi atacado. Então, antes de você criar o conteúdo, você precisa saber o teu público-alvo. Existem 2 situações. Existe público-alvo e existe persona. Eu vou te explicar os 2. E vou te falar para mim qual é o mais importante, beleza? E explicando não só qual é o mais importante, eu vou te explicar como você faz para descobrir isso para dentro do seu nicho de atuação, beleza? Já vai dando um like, galera. É de graça, já vai entrando aqui no like, ó, pum, vai me ajudar pra caramba. E a gente vai conseguir alcançar mais pessoas, beleza? Vamos lá. Como de costume, as lives de quarta-feira, elas são lives mais técnicas, né? Lives um pouco mais densas aí do que as lives de segunda-feira, que vem com convidado, tem mais aquele bate-papo, aquela parada mais leve, ó. Desenvolver uma persona é necessário para quem desenvolve o conteúdo como público-alvo. Deixa eu ver se eu consigo entender direitinho. Fala, Cleiton, boa noite, seja muito bem-vindo. Desenvolver uma persona é necessário para quem desenvolve conteúdo como público-alvo? Sim, tá? Eu vou explicar isso tudo, a gente vai explanar a respeito disso. E você, a tua cabeça hoje vai fazer assim, ó, Renan, bum, vai explodir, beleza? Vamos lá. O primeiro ponto que eu quero frisar com você é a diferença entre público-alvo e persona. Fala, Karine, muito boa noite, seja bem-vinda. Sobre público-alvo e persona. Qual a diferença de um de outro, né? Porque assim, tá, beleza, exatamente. A diferença de público-alvo e persona, qual é? Vamos lá. O público-alvo normalmente é uma parada mais abrangente, ou seja, né, ele tem algumas características que envolvem um público maior, uma quantidade de pessoas maior. Né? Eu anotei até alguns pontos aqui que eu considero que sejam cruciais. Tu vai achar vários artigos provavelmente na internet a respeito disso e tudo mais, mas eu selecionei alguns pontos que eu acredito que são mais cruciais, porque existem situações dentro de público-alvo que, de verdade, não fazem sentido você ir lá e selecionar essa parada. Porque muitas das vezes, para você chegar nesse nível de seleção, cara, tu vai demorar 200 anos para você conseguir esmiuçar isso, lapidar essa parada e botar isso para rodar. Até quando rodar, o teu público-alvo já até mudou, para ter noção, tá? Então, botei no meu caderninho aqui alguns pontos, por exemplo, de público-alvo. Ele tem uma visão mais ampla, uma característica do público-alvo. Ele tem uma visão mais ampla. Ele não oferece nenhum tipo de detalhe e personalidade do seu
seu cliente, né, do seu indivíduo, do público que você quer atingir. Ou seja, basicamente ele é uma coisa mais crua. E você vai, essa diferença vai ficar muito mais evidente quando eu falar de persona para você, beleza? Outra coisa, pessoas podem se interessar pelo seu produto e serviço, e eu quero que você preste muita atenção nessa parte em algum momento, tá? Hoje, por exemplo, né, lá no meu... Fala do bairro, boa noite, meu camarada. Lá no meu post de hoje, eu falei que eu não tenho como te ensinar a ficar milionário, eu não vou te ensinar a ficar milionário, até porque que eu não sou milionário ainda, estou no caminho para ser milionário, tá? Mas o que eu posso fazer é te ajudar de fato a você ganhar exatamente a mesma coisa do que você ganha provavelmente agora como CLT, né, com o seu trabalho normal, mas trabalhando de casa, usando o teu celular, de repente o notebook também para auxiliar, né? E isso faz toda a diferença, porque às vezes o tempo que você despende em trânsito, você vai economizar trabalhando em casa, vai ser mais fácil e tudo mais. Então foi uma das coisas que eu trouxe para lá, para dentro do meu conteúdo. Eu nunca disse também lá naquele conteúdo de hoje que, por exemplo, ou então qualquer outro conteúdo que você venha consumir, você pode rolar os meus mais de 700 publicações, você não vai achar um vendendo facilidade para você. Não existe facilidade. E muito menos imediatismo, né? Ou seja, você não vai chegar lá e vai fazer uma parada que hoje já vai virar e daqui a pouco tá milionário, né? Ou, na semana para outra já tá vendendo todos os dias e tal. Essa parada não funciona muito bem assim, beleza? Dá para tu vender todos os dias, a partir de 24 horas já começar a vender? Dá para vender, beleza? E como que você faz isso? E lembrando, galera, a primeira vez que você está participando dessa live, se for, entenda, eu não vendo nada aqui nessa live, fica tranquilo, não vai ter nenhum pitch de venda no final da live, nem nada do tipo, beleza? Pode ficar de boa. Então, qual é a ideia? Eu quero que você construa essa ideia junto comigo. Quando você vai criar conteúdo, entenda que em algum momento o seu público vai comprar. Porque existem alguns passos que eu até citei lá no começo. Você tem a parte da atração, a parte do engajamento e consciência do seu público que você vai gerar com o seu conteúdo para depois fazer uma venda. Mas o mais importante de tudo isso é você entender que a sua venda ela nunca vai ser o mesmo número de pessoas que chegaram até você, tá? Isso é uma consciência que você precisa ter, porque assim como um funil, ele vai de fato afunilando e a parte finalzinha ela fica mais fina mesmo, com menos pessoas ali embutidas, beleza? Então, outra coisa, o comportamento do cliente não é especificado. Agora a gente vai para a parte da persona, e isso tudo que eu estou falando com você vai ficar muito mais claro por causa da comparação que se faz entre público-alvo e persona, beleza? E eu vou te falar qual que eu prefiro dos dois, tá? Bom, vamos lá. Ou a persona, ela possui uma identidade clara, definida e mais pessoal. O que significa isso? Normalmente uma persona, ela tem até nome. Por exemplo, né, vou usar um exemplo aqui do Renan, tá? O Renan, o nome da minha persona é Renan, tem 27 anos, o Renan ele faz isso, ele se comporta assim, assim, assim. Renan tem X quantidade de filhos, Renan gosta de assistir tal série no Netflix, o Renan é isso, isso, isso. Percebe que todo o meu circuito, né, todo o meu ecossistema vai rodar em volta da persona, para eu entender de fato a persona ali como um todo, tá? Mas eu quero trazer mais algumas características para você com relação a isso, tá? Ou seja, como eu disse, ela tem uma definição mais detalhada da personalidade do indivíduo também. Então, por exemplo, como é que o Renan se comporta quando o Renan ele se depara com pessoas que confrontam ele? Qual é a reação que ele tem? Qual é o tipo de comportamento que ele tem? Ele é um cara um pouco mais agressivo, um cara mais recatado, mais tranquilo, né? Como que é o Renan? Tá? Então, eu quero que vocês entendam a diferença de persona e público-alvo com essas bases, tá? Bom, outra, ele é o que a gente chama de consumidor ideal. O que é consumidor ideal? Cara, é aquele cliente que ele vai comprar de você sem questionar e ele não vai voltar para você com reclamações, porque ele teve a certeza que o teu produto ia sanar o problema dele, ele comprou o seu produto, aderiu o seu produto e agora ele não volta nem para reclamar, só volta para agradecer, tá? A maioria das vezes ele volta para agradecer. Esse é o consumidor ideal. Então, normalmente, né, ele tem um melhor... O criador dessa persona, ele tem um melhor conhecimento, uma melhor visão a respeito do ciclo de compra de um determinado cliente. Ou seja, eu sei exatamente, vamos supor, um exemplo do Renan.
poxa, o ciclo de compra do Renan. Qual é o ciclo de compra do Renan? O Renan ele precisa... por isso que eu estou te falando que hoje o conteúdo vai ser um pouco mais denso. O Renan, ele é um cara que ele vai me conhecer através do Instagram, conhecer através do meu Instagram, através do post XYZ. Ele precisa assistir mais X quantidade de posts específicos que sejam relacionados ao tema X, para que ele pule para uma próxima etapa, e da próxima etapa ele faça um outro conhecimento a respeito de um outro tipo de post, que vai aprofundar ele mais. Então eu preciso conhecer essas etapas todinhas. Percebe como é que a persona ela é mais detalhada do que o público-alvo? Tá? Isso fica evidente para você? Bota aqui para mim, por favor. Só bota assim. Ciro, tu tá indo muito rápido, né? Mais devagar, eu tô com alguma dúvida? Já taca aqui embaixo nos comentários para eu saber. Tá? E se você, de novo, tá pela primeira vez aqui, tu sabe que minha live normalmente ela é interativa. Eu gosto de trocar essa informação com vocês para saber se de fato a gente está indo no caminho certo, se todo mundo tá na mesma página. Beleza? Fabi, entendendo? Tá legal? Renan, como é que tá aí? Tá? Eu preciso do feedback de vocês, me ajudem. Me ajudem para poder eu saber se eu estou no caminho certo, para poder auxiliar vocês. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguém que vai me ajudar no feedback aí, para poder eu seguir. Ó, persona é mais para direcionar exatamente para uma pessoa. É basicamente isso. Tudo que acontece em volta de uma criação de um produto com relação a uma persona, ele é o ideal. Ele é a pessoa ideal. É isso, a personalidade ideal daquele produto que você está vendendo. A pessoa que vai comprar sem questionar e tal. Tá? Então você vai criar um produto exatamente... Cara, como é que eu vou usar essa palavra? Você vai criar um produto exatamente para essa pessoa. Você vai criar um produto pensando nessa pessoa. Essa é a ideia de persona. Tá bom? Bom, aí eu vou te falar o que eu acredito que é melhor. Persona, público-alvo. Né? Cada um tem sua peculiaridade. Por exemplo, a persona, você gasta muito mais tempo, investe muito mais tempo ali para você conseguir lapidar ela em todas as suas esferas. Fala, Adri, boa noite. Em todas as suas esferas. Você investe um pouco mais de tempo para você lapidar aquela persona. Beleza? E Ciro, qual que você prefere? Qual que você me sugere então? Eu partir para a persona ou partir para o público-alvo? Eu sugiro que você vá para o público-alvo. Tá? E desculpa aí, mas dane-se a persona. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, persona, ela vai aparecer naturalmente. O público-alvo ele não aparece de fato naturalmente. E é mais fácil de você conseguir lapidar ele, você fazer, né, a construção. Fala, Diego, boa noite, seja muito bem-vindo, meu camarada. Ó, chegou atrasado, enfia o dedo no like aqui embaixo, ó. Essa é a penalidade, já sabe. Sabe como é que funciona aqui o esquema. Então, olha só. A persona, ela é o tipo mais lapidado. Então, ele demora mais a você criar. O público-alvo, ele é um pouco mais abrangente. Eu consigo identificar mais o público-alvo com maior facilidade. E dessa maneira, conforme as coisas vão acontecendo, eu vou criando o conteúdo focado nesse público-alvo. Acontecem duas coisas muito interessantes. Tá? A primeira coisa, a persona aparece. Ela vai aparecer. Em algum momento ela vai aparecer para você. Tá? Você não vai deixar de vender por causa de ser só público-alvo. Tá? Não ser uma persona. Por exemplo, eu mesmo não tenho uma persona. Tá? A grande verdade é essa. Eu não tenho, assim, uma persona ideal. Por quê? Existem pessoas que compram comigo, né, que compram na minha consultoria, que participam da minha consultoria, que tem lá seus 25 anos, e tem pessoas que já adquiriram na minha consultoria, né, uma pessoa de mais idade de 50 anos. Tá tudo bem. Tá? Com hábitos totalmente diferentes, com rendas totalmente diferentes, e tá tudo bem, sabe? Pode ser que eu morra e não consiga identificar a minha persona. Tá tudo bem, de novo. Beleza? Dentro do marketing, principalmente digital, focado no Instagram, normalmente a gente foca um pouquinho mais, né, em pessoas um pouco mais jovens e tal, que elas conseguem absorver melhor o tipo de informação que é passado no Instagram. No Facebook são pessoas um pouco mais de idade avançada, que normalmente eles estão mais concentrados lá mesmo. Beleza? Então, no público-alvo é o que eu sugiro que você trabalhe. Tá? Por quê? Agora eu vou te ensinar a montar um público-alvo. Beleza? Prepara papel e caneta,
que agora o couro come, tá? Eu sei que essa live é um pouco mais chata, é chata, porque ela é uma live um pouco mais pesada, um pouco mais densa, mais técnica, ela faz mesmo sentido. Persona, acho que é mais complicado para quem não tem cliente ainda. Muita gente fala que primeiro é preciso fazer uma persona. Exato, Diego. Diego não, perdão, Renan. Muitas pessoas falam que primeiro você tem que fazer persona, mas para você desenhar uma persona, são muitos e muitos e muitos detalhes, tá? São muitos detalhes. Conforme eu disse, eu mesmo não tenho uma persona e para mim tá tudo bem, beleza? E eu vendo, e assim, a galera que vê nos meus stories sabe que eu vendo, beleza? Então, eu anotei algumas coisas aqui que são essenciais dentro de um público-alvo. E são extremamente fáceis de ser definido, você vai perceber isso, beleza? Vamos lá, o primeiro. Quem é o seu consumidor? Ciro, já começou ruim aí, né? A pergunta, já começa a pergunta forte. Quem é seu consumidor? Como assim? Então, ele é uma empresa ou ele é uma pessoa? É isso. Tá? Você vai falar com empresas ou você vai falar com pessoas? Porque, por exemplo, vamos supor que eu tenho um trabalho de consultoria, porque a consultoria ela pode ser vendida de maneira empresarial ou ela pode ser vendida de maneira individual. Tá? O famoso B2B, né, que seria de empresa para empresa, ou então P2B, que seria de pessoa para empresa, ou P2P, que seria de pessoa para pessoa. Então, assim, no caso de consultoria, eu posso vender de qualquer maneira. Tá? Existem produtos e serviços que só empresas vão comprar, e existem produtos ou serviços que só pessoas irão comprar. Tá? Isso é bem fácil de ser notado. Tá? Por exemplo, eu vou te falar aqui, no meu caso, minha consultoria. A consultoria é mais para pessoas, eu não dou consultoria para empresa. Tá? Não presto consultoria para empresa, só para pessoas. Por quê? Porque o meu foco são as pessoas. São normalmente os profissionais liberais, a galera que quer empreender no digital, mas não sabe por onde começar, não tem noção a respeito do Instagram, de criação de conteúdo, então eu vou lá e eu trabalho essa parte de consultoria com pessoas. Beleza, tá tudo bem. Tá? Tá tudo bem, eu não trabalho para empresa. Poderia trabalhar para empresa, ter um ticket maior? Poderia, mas não é meu foco, eu nem gosto de trabalhar de verdade nesse nível de empresarial, beleza? Eu gosto mais desse olho no olho e tal, faz mais meu estilo. Então, fala, Emília, tudo bom? Boa noite. Então, a primeira coisa que você precisa definir, né? Quem é o seu consumidor? O seu produto, ele é para empresa ou ele é para pessoa? Aí você vai escrever lá, meu produto é para pessoas, meu produto é para empresas. Emília chegou atrasado, já está com o dedo no like. Sabe como é que funciona o esquema aqui? Pedágio é o dedo no like. Pedágio para chegar atrasado é o dedo no like. Tânia, boa noite, seja bem-vinda, tudo bom? Então, assim, o que acontece? Primeiro ponto, fala Fagner, boa noite, galera. Sejam muito bem-vindos. Então, qual é a ideia? Primeiro, quem é teu consumidor? Quem é a pessoa com quem você vai vender o seu produto ou serviço? Se a pessoa ela é uma empresa, né? A pessoa foi ótima. Para quem o seu produto serve? Para a pessoa ou para a empresa? Serve para a pessoa, beleza. Taca-lhe pau na parte da pessoa, entenda isso, seleciona ele, vai lá, beleza. A segunda coisa é o seguinte, são o que a gente chama de dados demográficos. Calma, o nome é meio assustador mesmo, dá aquela tremidinha na perna. Dado demográfico? Sério? Essa parada vai complicar? Não vai complicar. Dado demográfico é uma parada que praticamente o tempo inteiro tu resolve. Tá? Que é o quê? Eu tenho alguns aqui, tá? Que eu os considero sempre os mais tranquilos de serem trabalhados. O gênero, idade, renda, escolaridade. Pronto, é isso. Gênero, se é homem, mulher. Heitor, boa noite, meu camarada, seja bem-vindo. O gênero, se é homem ou mulher, ou então se é homoafetivo, né, parte do homossexual e tudo mais, beleza. Tá? Porque hoje a nomenclatura ela tá tão grande que eu me perco, de verdade. Tá? Se tiver alguém nessa área, tá tudo bem. É só porque eu sou leigo mesmo dentro dessa área. Eu deveria ser mais bem informado, mas não sou. Perdão. Então, por exemplo, o gênero. Qual o gênero? Tu vai selecionar. Ah, são todos. Beleza, então são todos. No meu caso, são todos. Tá? Eu falo com homens, falo com mulheres, falo com o público LGBTQI+, não sei se já mudou ou se não mudou, mas eu falo com esse público, tá? Porque é a minha maneira de comunicar. Eu sou muito extrovertido, é a maneira que eu quero atrair esse público. Eu quero conversar com todo mundo.
Não é porque eu sou generalista. Não, é porque eu gosto de gente, eu gosto de pessoas, tá? Mas o meu público mais forte, que interage mais comigo são mulheres. Normal, tá? Não sei porquê, de verdade não sei porquê, mas assim, nos meus insights até do Instagram, engraçado, só um dado engraçado aí, nos meus insights do Instagram, tá meio a meio, tipo, metade homem e metade mulher. Mas aí, eu olho a interação, eu tiro pelas os meus relatórios mensais, né, pessoais, que não envolvem o Instagram propriamente dito, eu pego ele lá, puxo e eu vejo que a maioria são mulheres que interagem comigo. E olha que louco, né? É engraçado. Só uma informação que eu considero engraçada. Eu curto, mas considero engraçada. Idade. Aí a idade, Ciro, tem que botar a precisão da idade? Não. Mas você vai botar ali com a idade. Por exemplo, vamos supor que você venda chupeta de bebê. Faz sentido, por exemplo, eu traçar um público-alvo que seja entre 20 anos a 25 anos? Faz. Mas por que faz, Ciro? Mas não é chupeta para bebê? Faz, porque quem vai comprar chupeta para bebê são mães que estejam nessa faixa de idade. Olha só como é que é engraçado. Mas de repente não faria sentido eu trabalhar com essa faixa de idade, né? Nessa faixa de idade não, trabalhar com esse tipo de produto para pessoas, né, que tenham entre 15 a 17 anos, ou então de 14 a 17 anos. Por quê? Porque normalmente, né, não tem filhos. Normalmente não compram esse tipo de produto. Ou seja, eu vou forçar uma linguagem com eles que não vai funcionar. Eu vou estar dando murro em ponta de faca. Tá? Então, a idade, seleciona bem a idade. No final, eu vou amarrar tudo isso e vou te mostrar como isso pode virar conteúdo. Isso vai virar conteúdo para você, beleza? Fica tranquilão, relaxa. Aqui a parada é completa. Então, dados demográficos, a gente já está falando de gênero, falamos de idade, agora vamos falar de renda. A renda, normalmente, você sempre conhece, ganha de X a X. Tá? E por que é importante você falar a respeito de renda, falar a respeito de gênero, falar a respeito ali de idade, né, e falar também a respeito de escolaridade? Isso tudo é muito importante. São os 4 principais. Tá? Por quê? Simples. A tua escrita ela vai comunicar. Por exemplo, existem gírias que eu falo hoje, que um jovem olha para mim, né, o jovem que eu digo lá, galera dos 15, 16 anos, fala assim, cara, o que você tá falando? Tipo, não falo com eles, não comunico com eles. E vice-versa, tem coisas que eles vão falar, que eu tô assim, cara, não entendi não, manda um tradutor. Né? Não sei se com vocês é assim, com vocês é assim também? Bota aí pra poder eu saber se só eu que passo por essa vergonha ou se tem mais gente que passa por essa vergonha também. Da galera mais jovem perguntar lá, falar uma gíria e você ficar, hã? Tipo, o que tá acontecendo aqui? Como é que pra vocês funciona dessa maneira também? Eu não sei. Assim, pra mim funciona, acontece na verdade com muita frequência. Porque, ó, só um parênteses aqui, cara, eu sou a pessoa mais velha da empresa que eu tô lá estagiando, que agora tô como analista. Eu sou a pessoa mais velha, tem noção? Ai. Aí, seguindo aqui, galera. A renda, a gente viu a renda, né? E aí a escolaridade. Por quê? Normalmente, de acordo com renda e escolaridade, né, é a linguagem que eu vou usar. Por quê? Não faz sentido, por exemplo, né, não sei se ele ainda está aí, um advogado, né? Deixa eu ver se ele ainda está aqui, que eu vou te citar, meu camarada. Não, acho que ele já saiu já, o Gustavo. Ele saiu. Não faz sentido, por exemplo, falar com um advogado ou falar com um médico, né, uma linguagem mais povão, tá? Aspas. Porque normalmente esse cara ele não vai me dar muito ouvido. Eu tenho que falar uma linguagem mais técnica com ele. Eu tenho que ser um pouco mais técnico com ele, tá? Agora, também não faz sentido eu falar com um povão com uma linguagem mais técnica. A gente chama de uma linguagem mais coloquial. Percebe como é que soa diferente? Tipo, uma linguagem coloquial, vou falar com aquele cara ali, né? Aí, eu vejo eu falar com ele, por exemplo, poxa, sabe que o nosso santo bateu. Ele vai entender se eu falar isso. Mas, por exemplo, será que ele entender se eu pegasse e falasse com ele assim, olha, rolou um gestalt aqui. Esse cara provavelmente não vai entender. O grupo de pessoas é bem diferente, beleza? Então, essa identificação ela é extremamente importante. Tá?
Por que ela é importante? Porque ela vai te servir na criação do seu conteúdo. Presta atenção no que eu vou falar. Tá? Outro ponto extremamente importante é a localização. Assim como, né, a parte demográfica ela tem a importância na linguagem, a localização também faz todo o sentido. Por exemplo, em Portugal, existem palavras em Portugal que pra gente aqui soam com palavrão. Né? Soam como de verdade, uma palavra torpe, né? Uma palavra que ofende e não falaria em qualquer lugar. E vice-versa. Então, dependendo da localização de que você esteja, por exemplo, a Val, pô, uma amiga que o digital me concedeu aí, cara, a Val é lá de Belém. Cara, a Val ela fala chupe, que aqui é sacolé. Então, por exemplo, se eu ficar aqui o tempo inteiro falando de sacolé, 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 cara, é bem improvável que eu vá conseguir falar com todo mundo de Belém e eles vão entender o que é sacolé. É mais fácil eu falar chupe. Então, de acordo com o público que eu quero alcançar, eu também preciso saber me comunicar com eles de acordo com a região. Ou seja, existe um linguajar regional que deve ser trazido também. Olha lá, chope, não é chupe, é chope. Eu já tomei até uma correção aqui na lata. Chope! Fala, Josi, tudo bom? Boa noite. Chegou atrasado, já paga pedágio dando like aqui, tá? Então existem algumas linguagens que elas são extremamente importantes de acordo com a região. Elas não são... Ó, é shop, mas escreve chope. E aqui o chope, olha só, provavelmente em Belém também, mas o chope aqui é de bebida. Tipo, é um chope de vinho, é um chope de cerveja, né? E assim vai. Então, assim, às vezes o linguajar, a pronúncia, isso tudo vai mudar. De acordo com o que você vai escrever, você pode estar ofendendo ou você pode estar amassageando e trazendo para perto a pessoa que você quer comunicar. Por isso é importante a definição do público-alvo. Beleza? Aqui é cerveja mesmo. A cerveja também. Então, assim, galera, a região ela é extremamente importante. Você definir também essa localização da onde você quer atingir. Tá? Vamos lá. O último, mas não menos importante, é as características. Aí as características a gente tem algumas coisas um pouquinho mais a fundo. Por exemplo, hábitos dessa pessoa, né? A gente tem a rotina, o que a pessoa consome. O que eu falo de consome? Consome de bebida e tal? Não. Consome de conteúdo mesmo. Tá? Por exemplo, ela pode consumir, vamos supor, Ciro. Tá? O Ciro ele consome Thiago Fint, assim como a Val também consome Thiago Fint, Paulo Cuenca, Pablo Marçal, Yezer, consuma uma galera aí meio pesada. Compro os conteúdos deles, né? Compro o treinamento deles, eu invisto sim em mim também. Tá? O último que comprei foi do Leandro Ladeira. Leandro Ladeira, pô, para aprender a fazer stories com o cara de uma maneira absurda e tá dando resultado, graças a Deus tá dando um bom resultado. Né? Por causa da estratégia. É assim, galera, o que acontece? A comunicação com o público-alvo, ela é extremamente importante. E a persona, Ciro, é importante? Não, ela é importante, mas ela pode ser que ela apareça ou não. Beleza? E como é que eu amarro isso tudo na criação do conteúdo? Vocês querem saber como é que a gente amarra isso tudo na criação de conteúdo? Tem que botar aqui embaixo eu quero, porque senão eu já paro por aqui a live, me despeço de vocês e não faço nem o print tubarão. Tá? Vocês quiserem saber como que amarra isso tudo na criação do conteúdo, escreve quero aqui embaixo, que eu vou te ajudar. Vai lá. Vai. Tem um delayzinho de informação, por isso que normalmente eu fico parado esperando vocês. Vocês vêm ficando parados, tipo, meio que olhando para nada assim, ó. É porque realmente estou esperando. Ó, Renan já está querendo saber como é que faz. Ó, Fabi está querendo saber. Vambora, quero saber. Simbora, manda. Né? Vocês são sinistros mesmo, hein? Te falar, hein? Seus fominha. Brincadeira, galera. Vamos lá. Qual é a ideia, então? Quando você vai criar um público-alvo, tem um público-alvo definido, como você cria conteúdo a partir desse público-alvo definido. Eu já dei vários insights aqui dentro. Tá? Antes de eu te falar, olha a cópia aí, Val. Já prepara aquele print maneirinho. Aproveita que eu tô com a cara de cansado. Aproveita essa cara de cansado. E você vai fazer o seguinte. Você vai preparar aquele print. Vou ficar numa posiçãozinha ali, ó. 3, 4 segundos com a cara de cansado.
e você vai tirar esse print e vai postar, me marcar nos teus stories, o Tubarão do Marketing, e eu vou repostar você também dentro do meu perfil, beleza? Então se prepara para o print. 1, 2, 3. A cara de cansado. Pronto, voltou. A cara de não cansado, mas cansado. Vamos seguindo em frente. Olha só, como é que a gente vai fazer então para poder criar conteúdo a partir do público-alvo? Como é que eu faço isso, essa sequência inteira? Lembra, eu preciso fazer o seguinte, eu preciso atrair primeiro. Lembrando lá do... Vocês riem, né? Vocês gostam, né? De dar uma brincadeira, uma zoação, né? Quando você pega, lá atrás, a gente vai puxar lá atrás, a gente vai ver atração, pum, beleza? Atração, engajamento e consciência e conversão, ok? Beleza. Então a atração, normalmente, eu vou falar com o povão. Vou falar com aquela galera onde é que eu quero puxar a atenção deles, atrair eles. E como que eu atraio? Falando a mesma língua que eles. Definir a minha idade, tal. Eu corro lá e procuro, por exemplo, assim, ó, no Google. Presta muita atenção. Cores que a idade X a Y mais curtem. Aí vai aparecer no Google para você as cores que aquela idade curte. Então você já começa a montar essa identidade visual ali. Pô, beleza, caraca, legal. Vou montar isso aqui. Beleza. Vamos supor que seja laranja e verde, né? Tô dando um exemplo. Normalmente a galera mais da geração Z ali, os milênios e tal, eles curtem um pouco mais ali o roxo, essas cores mais neon. Né? O roxo, o verde, o laranja. Tanto é que a minha identidade visual anteriormente era essa. E eu vim mudando e tal, e graças a Deus foi muito bem aceita. Então, primeiro, vai definir a cor para sua identidade visual. Definir a cor para sua identidade visual do seu produto, do seu serviço, do seu Instagram. Todos eles precisam falar a mesma língua. Todos eles precisam estar interligados. Beleza? Definiu de acordo com a idade. Te bateu a idade. Gênero. Aí o gênero, se é homem, mulher, isso é mais um fim mesmo de você entender o que é o que, né? Onde você quer falar, onde é que você quer comunicar. Então, por exemplo, como eu identifiquei que a maioria do meu público que interage comigo são mulheres, você vai me ver a maioria dos tempos falando lá em feminino, tá? Eu puxei muito mais pro feminino, linguajar pro feminino, para poder eu interagir muito mais com vocês. Porque a grande maioria aqui é mulher. Tem 2 homens, deixa eu só conferir para ver se eu não estou falando besteira, tá? Tem 2 homens na live. O restante é tudo mulher. Ó, é o Diego, que é homem, o Renan, que é homem. Aí tem a Emília, tem a Vivi, tem a Fabi, tem a Valéria, tem a Paulinha, que é tudo mulher. Percebe que por mais que eu tenha meus insights em 50-50, a grande maioria que me acompanha com maior veemência, a galera que realmente meio que tá comigo, são mulheres. Então para que eu vou me preocupar em ficar falando de verdade 100% com um homem assim? O homem não se ofende, de repente se vê uma parada assim. A mulher também não se ofende? Então se ofende. Mas beleza. Eu consigo falar com as mulheres, consigo falar com os homens, mas eu crio uma maior conexão com as mulheres. E tá tudo bem, tá bom? Diego e Renan, me perdoem expor isso pra vocês aí, beleza? Mas assim, entendam o seguinte, essa questão de gênero é também na copy. Serve também nas cores que você vai utilizar dentro do seu perfil. Isso é extremamente importante. Ciro, podia fazer um grupo no Telegram para trocar ideia, conteúdo, ajuda. Na verdade, eu já tenho, tá? Já tenho, tá, Renan? Só que quando acontece, eu fui falar desse grupo e a galera não entrou, tá? Não quis entrar. Eu falei, beleza, vou deixar ele de lado então. Não vou levar conteúdo para lá, tá bom? Mas fala... Exato, olha a Fabi me corrigindo, mas fala cara para as mulheres. É porque aqui no Rio de Janeiro, já falei isso 1 milhão de vezes, a gente chama cara a todo mundo. A Paulinha, cara, é o tempo inteiro eu chamando de cara. Pô, cara, não sei o que lá. Cara, tipo, pra gente tá tudo bem. Percebe, gente, olha só. E aqui tá um ponto extremamente importante. Percebe a diferença, né, e a importância da localização com quem você fala? Olha só, a Fabi, por exemplo. A Fabi, ela não é do Rio de Janeiro. Ó, de Janeiro é cara pra tudo. Exato, tá? É cara pra tudo. Aí a Fabi, ela não é do Rio. Mas ela, ó, quando eu falo cara,
Ela já me corrigiu umas 300 vezes. Cara, não fala com mulher de cara. Pô, mulher fala moça, fala outra coisa, mas não fala cara. Fala menina, mas não fala cara. Mas assim, é um vício de linguagem do carioca, tá bom? Seu esposo tem o mesmo formato, e sobre isso que você está falando, certo? É mineiro, uai. É basicamente isso, tá? É basicamente isso. Não, até onde eu sei não caiu não, Val. Acho que não caiu não. Vê aí. Pessoal, responde a Val aí, por favor. Não, tá com uma espinha aqui, acho que é puberdade, galera. Dá um feedback aí pra ver se caiu mesmo, se não caiu, deixa eu entender. Depois eu jogo aqui no 4G, 5G aqui e taco bala. Normal? Beleza. Obrigado, Fabi. Não caiu não? Valeu. Obrigado, Paulinho. Paulinho, amor. Quando chamar de Paulinho, quase apanho. Valeu, Val. Vamos lá. Então, quando você vai criar um conteúdo, você vai criar um conteúdo focado nesse público. Focado no público que você já pré-definiu. Tá? Então você vai conectar com ele com muita mais facilidade, com muito mais assertividade no seu linguajar, nas suas cores, né, na sua maneira de falar. Por quê? Porque, cara, de novo, ó, o vício de linguagem, cara. Tá vendo? Apanha mesmo. Agora tá. Então, não é de fato vai ficar limitado para poucas pessoas, beleza? O grande lance aqui, Renan, é o seguinte: existem pessoas que elas vão conectar com você por quem você é. Existem pessoas que você vai meio que forçar uma conexão pela maneira como você fala. Tá? Se o teu produto ou serviço, porque o Brasil é grande, tem várias formas de falar com sotaque, exato. Porque o seu produto ou serviço, ele é um produto ou serviço que ele consegue abranger várias pessoas, qual é a ideia? É você trazer um linguajar, trazer uma comunicação que ela fique neutra. Beleza? Ou seja, evitando gírias, tipo cara. Entendeu? Eu já não evito essas gírias. Até porque é uma força de expressão minha muito forte. Fala Branco, boa noite. Mas, por exemplo, se o teu produto ele é mais regional, fala Cleia, boa noite, quanto tempo eu não te vejo por aqui? Então, se o teu produto ou serviço ele é regional, é importante que você comunique mais com a linguagem regional. Tá? Por exemplo, existem situações onde que as suas palestras vão ser mais regionais. Vamos supor que você dê palestra, né? Aí suas palestras vão ser regionais. Eu sei que tu é designer, tá, Renan? Mas estou só citando um exemplo. As suas palestras vão ser regionais. Então, o que você é mais fácil você fazer? É mais fácil você pegar o Brasil inteiro, né? Ou você comer um bolo inteiro, e a gente falou isso na live passada, na live de segunda. É mais fácil você comer um bolo inteiro, um boi inteiro, ou você comer pedacinhos por pedacinhos até pegar o bolo inteiro, até comer o boi inteiro. Muito mais fácil você, né, comer pedacinhos por pedacinhos ali, até pegar tudo. Então, sempre sugiro, cara, comece ali pelo mais próximo de você, tá? Perdão, aí você tem a linguagem que ela te favorece bastante. A linguagem regional ela te favorece bastante na hora dessa comunicação. Tá? Não que depois você não possa abrir. Por quê? Conforme eu falei, você vai educando o seu público de acordo com o seu conteúdo. Você vai criar um conteúdo de topo de funil, conteúdo de meio, conteúdo de fundo. Esse ciclo ele é vicioso. Topo, meio e fundo, topo, meio e fundo, topo, meio e fundo, topo, meio e fundo. Atração, retenção, consciência e conversão. Atração, retenção, consciência, conversão. O tempo inteiro. Tá? Isso vai acontecer o tempo inteiro. E com o tempo, a galera que vai chegando vai se acostumando mais com sua linguagem. Quem tá vai se acostumando mais com sua linguagem ainda, com sua maneira de falar, daqui a pouco tá falando para todo mundo, com uma linguagem, aspas, mais aberta, conseguindo comunicar com mais pessoas. Por quê? Você nesse momento já está quase que sem gíria, sem vícios de linguagem na hora da escrita, na hora da copy, na hora dos textos e tal. Por exemplo, olha só, quero te dar um exemplo. Shop, né? Shop, Val, me perdoa. Mas shop ou shop, beleza. Olha como é que eu basicamente chegaria nela com isso. Vamos supor que eu sou de Belém, né? Eu vou dar uma palestra em Belém e tal, eu vou criar um conteúdo para Belém.
Vou criar lá um post para Belém, focando no público de Belém. Então, eu vou falar assim, por exemplo, mais, mais barato mais barato do que pagar um shopping por dia. Algo assim. Pum. Aí, cara, na hora, ela vai entender e ela vai vir. Por quê? Porque a palavra, a gíria do lugar, né, ele vai conectar com ela. Ela fala, cara, que legal. Pô, o que é isso que ele tá falando do shopping? Ou do shopping, né? Caraca, essa pronúncia, depois tu vai ter que mandar um áudio pra mim, Val. Aí ela vai lá e vai ver. Gerou curiosidade. E no decorrer do texto, eu vou falar várias vezes a respeito disso. Vou dar alguns insights, vou falar sobre, vou usar a linguagem regional dela. E de acordo com a linguagem regional dela, eu vou comunicar com ela e vou fazer a venda para ela. É isso. Tá? Essa é a intenção da linguagem por localização, por região. Tá bom? E como é que a gente faz para criar o conteúdo sobre isso? Exatamente, usando a linguagem, usando as cores em cima do público-alvo. Aí você tem as cores por causa da idade. Quer ver quem faz isso com muita maestria? Por exemplo, anúncio pago. Érico Rocha. Passei rápido para te prestigiar. Boa sorte. Pô, valeu. Obrigado, Cléia. Beijão. Uma boa noite aí, cara. De verdade. Brigadão. Então, olha só. Tu imagina o seguinte. Érico Rocha, um cara que a gente está falando aí que está na casa dos milhões em gastos por mês em anúncios, tráfego pago. Né? O Érico Rocha, ele faz anúncios, por exemplo, eu aqui no Rio de Janeiro, eu vejo da seguinte forma. Presta muita atenção nisso. Tá? Presta muita atenção nisso. Eu vejo assim, atenção carioca. Atenção Rio de Janeiro. Fala, cara, beleza? Érico Rocha vai comunicar comigo. O anúncio pago, ele faz isso, consegue direcionar. Beleza? Então ele vai falar comigo assim. Eu já vi anúncios do Érico Rocha, tipo assim, somente esse mês para os cancerianos. Porque eu sou canceriano. Então ele bota lá, tipo, o cara que é canceriano, vai aparecer para ele. Aí ele vai lá, seleciona os caras que é canceriano e faz o marketing pra cima dessa galera. Cara, é muito mais fácil, né, eu parar e prestar atenção no que ele tá falando, quando ele fala exatamente a minha língua, exatamente o que acontece comigo, com uma pessoalidade, algo mais pessoal, do que simplesmente eu pegar e falar assim, aproveite essa promoção imperdível. Tá, beleza. Show. Vai falar com todo mundo. Pode ser que compre, pode ser que não. Mas se ele pega e fala assim, se você é carioca, canceriano e está na faixa entre os 30 anos até os 35, provavelmente essa é a oportunidade da tua vida. Aí eu, opa, já pare e presta atenção, porque está falando comigo. Tá? Público-alvo, ele definiu o público. Uma campanha e está rodando para mim. Tá? A Val, especialista em tráfego pago, ela sabe disso com maestria. Tá bom? Então, galera, olha só. Público-alvo e persona. Dane-se a persona, foca no público-alvo. Pega público-alvo, trabalha em cima de público-alvo, da maneira como é que você vai comunicar com esse público, como que você vai falar com ele, como é que você vai construir o seu conteúdo para comunicar com ele, conteúdos de atração, retenção e consciência e conversão. Tá? Vocês têm alguma dúvida? Bota aqui nos comentários para eu saber. Vai lá, taca nos comentários aí. Eu quero saber se vocês têm alguma dúvida. Vamos lá. Ciro, você falou que esse conteúdo é o conteúdo que vende. Por que você traduz essa live como conteúdo que vende? Porque, de fato, quando você comunica com a pessoa com mais precisão, a venda ela é uma consequência daquilo que você faz. A venda é exatamente uma consequência daquilo que você faz, da maneira como você comunica. Tá? Se você se comunica da maneira certa, você vai atrair as pessoas certas. Atraindo as pessoas certas, fica mais fácil de você conseguir vender. Beleza? Vocês estão com uma dúvida? Como é que tá aí por aí? Deixa eu entender. Não caiu não, eu tô aqui. Só tô esperando a resposta do feedback nos comentários. Demora um tempinho aí. Não sei nem por que demora esse tempo todo. Instagram, resolve isso aí, hein? Demora um pouquinho. Obrigado, Fabi. Obrigado. Galera, hoje eu sei que essa live foi bem mais chata do que uma live normal, né, que normalmente eu faço e tal, porque os conteúdos técnicos, eles são mais chatos mesmo, de verdade, tá? Eles são mais chatos. Eu mesmo não gosto de trazer muito conteúdo técnico, né? Eu prefiro sempre trazer conteúdos mais leves ali, né? Pra poder engajar melhor com vocês até e comunicar de uma maneira mais leve com vocês. Mas
Né? Tem que trazer porque eu quero mostrar para vocês que existe várias possibilidades, vários mundos aí. Eu quero ensinar vocês como que você faz para poder... só sei que afiliado é difícil, Pacas. Emília, então, realmente, afiliado é muito difícil, tá? E como eu disse na última live, ele não é escalável, tá bom? Até eu cheguei a comentar isso com você, se não me engano, no privado. Valeu, Fabi, muito obrigado mesmo. Vou tirar até um printzinho aqui, ó. Tá? Eu falei a respeito disso, tá, Emília? Cara, realmente é mais difícil você ser afiliado do que você ser infoprodutor. Tá? É muito mais difícil mesmo. Infoprodutor é mais fácil, beleza? Galerinha, muito obrigado por vocês terem ficado comigo nesse conteúdo que eu considero chato, tá bom? Ele é importante, é essencial, como a Fabi disse, mas ele é chato. É tipo, por exemplo, eu estudando contabilidade. É chato, não gosto, mas tem que fazer. Tá? É essencial para controlar a finança. Uma ótima noite para vocês. Não esqueçam, por favor, de postar lá nos stories de vocês um print me marcando para poder me ajudar e eu ajudar vocês. A gente seguir em frente. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo tempo que vocês despenderam nessa live aí. Segunda-feira tem mais com uma convidada especialíssima. Vocês vão ficar de boca aberta. Vocês não fazem a mínima ideia de quem que seja que vai chegar pra gente. Tá bom? Segunda-feira, presta muita atenção, 8 horas da noite. Sempre às 8 horas da noite. Uma ótima noite para vocês, um excelente descanso e vamos torcer pelo Brasil, hein? Sexta-feira vai dar de 50-0. Só vamos. Obrigadão, galerinha. Uma ótima noite. Fiquem com o Papai do Céu. Renan. Vou nem falar nada. Você vai saber. Toma um gatilho mental da curiosidade. Valeu, galerinha. Uma ótima noite mais uma vez. Brigadão, fiquem com Deus. Eu vou esperar vocês saírem, como eu sempre faço. Espero a galera ir saindo. Quando falta ali uns 2 a 1 ali online, eu vou e saio para fechar a live. Valeu, fica com Deus. Tchau, tchau. Fazer igual tipo Jornal Nacional, né? Que a gente pega um negócio assim, finge que tá anotando uma porção de coisa, que é pra poder ir passando o tempo, né? Rascunho, ó.